Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Fica. Eu sou o José Pedro e este é o último episódio do primeiro módulo. Agora vamos apresentar a segunda parte deste 12º episódio em que estivemos à conversa com o Sr. Bispo de Lamego, Dom António Couto. Eu, a Sandrina, o Paulo, a Mafalda e a Ana vamos continuar nesta segunda hora de conversa a falar sobre algumas das profecias do Antigo Testamento e a sua relação com os escritos do Novo Testamento. Esperemos que gostem. Então estamos de volta e vamos nesta segunda parte dedicar algum tempo à análise comparativa de algumas citações do Antigo Testamento. Vamos tentar, porque o tempo de que dispomos é infelizmente limitado, cingir-nos aos livros proféticos e ao reflexo do seu cumprimento na pessoa de Jesus, de que o Novo Testamento nos dá conta. Estas profecias começam desde logo com os relatos do nascimento e da infância de Jesus. Portanto, então, o que faremos será dizer uma das profecias que estão no Antigo Testamento e depois o seu cumprimento no Novo Testamento, não é? Faremos isto a pares para tornar isto mais dinâmico. Portanto, no Antigo Testamento podemos ver em Miqueias 5:1: Mas tu, Belém Efratá, tão pequena entre os clãs de Judá, é de ti que sairá para mim aquele que é chamado a governar Israel. Suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias do longínquo passado. No Novo Testamento, o capítulo 2 de Mateus diz-nos, no seu versículo 1: Tendo, pois, Jesus nascido em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Agora pedimos o comentário ao seu Bispo. Portanto, o primeiro texto, Miqueias, do capítulo 5, da abertura do capítulo 5 de Miqueias. Miqueias é um contemporâneo de Isaías, só para terem uma ideia. Portanto, também estamos ainda no século VIII. E, em alguns casos, eles quase copiam os textos um do outro. É um facto. E este capítulozinho 5 é, de facto, um dos pivôs do texto de Miqueias, exatamente porque cita uma terra concreta, e tu, de Belém de Efratá, aqui está a famosa Belém, pequena entre os clãs de Judá, nem por isso és a mais pequena, porque de ti nascerá para mim aquele que será o dominador de Israel. Não sei se a palavra que vocês têm é dominador, se é outra. Chamada a governar Israel. Chamada a governar. A palavra que está no texto hebraico é um Moshel, que será um Moshel de Israel. Aquele que será para mim um Moshel de Israel. O Moshel vem do verbo mashal, e mashal é aquela palavrinha que se vai traduzir no plural mishalim, vai dar parábolas ou histórias. Portanto, de ti nascerá para mim aquele que será um contador de parábolas. Isto é para ser ainda mais radical do que vocês são, depois quando citam só um texto de Mateus a abrir, capítulo 2, dos magos, que está bem, mas notem que, se olharem para Jesus, ele de facto é um contador de parábolas. E Mateus diz que ele só falava em parábolas. Apesar de sabermos bem que não, de vez em quando falava de outra maneira. Mas ele diz, só falava em parábolas. E, portanto, ele é aquele que fala em parábolas, ele fala com histórias. Portanto, não é, ele evita, Miqueias evita usar a palavra rei, porque ele é um crítico feroz dos reis, porque os reis eram aqueles que esbulhavam o povo, que o enchiam de impostos e de violência, de guerras e outras coisas. Portanto, ele é um provinciano, Miqueias é um provinciano, de Moreshet Gat, uma terrinha a 30 e tal quilómetros de Jerusalém, onde ele não pode ver Jerusalém pela frente dele, nem o rei, nem o templo. Tudo isso eram lugares de exploração do povo. E então ele vê que o próprio Deus diz, segundo ele, que o novo dominador, não o rei, que há de vir aí, é um Moshel, um contador de histórias, será esse que irá governar o meu povo de Israel. E irá governá-lo, onde não é com uma espada, não é com decretos, não é com impostos, é com parábolas.
com histórias. Não é? O que é que tem um parábola de especial, uma parábola ou uma história? É que a parábola e a história deixam-nos a pensar. E, portanto, somos nós que vamos ter de tirar as conclusões. Estão a ver a riqueza deste texto, que é espantoso no texto original. O que devia lá estar era um contador de histórias, de parábolas, contador de parábolas, e adapta-se perfeitamente a Jesus, que com as suas parábolas ele nunca tira as conclusões. Depois chega à casa, os seus apóstolos é que lhe perguntam, então o que é que aquilo queria dizer? A gente não percebeu nada, não é? Percebe? Portanto, é alguém que deixa as pessoas a pensar e a tirar conclusões. Ele nem sequer leva as pessoas a tal ponto que ele próprio tira as conclusões. Deixa as pessoas a tirar as conclusões. Portanto, isto é importante, este textinho. O Belém de Éfrata, que depois aparece em Mateus, de facto, quando os magos chegam ao palácio de Herodes, não é? Ouviram através dos astros, eles eram leitores dos astros, que tinha nascido o rei dos judeus, e então, claro que vão à corte de Herodes, em Jerusalém, e perguntam onde é que está o rei dos judeus que acaba de nascer. E Herodes também não percebia patavina daquilo, de resto ele nem era judeu, era idumeu, ele era idumeu, não era judeu, e por isso é que ele fez coisas muito agradáveis aos judeus, para ganhar a simpatia dos judeus. Embelezou o templo, etc. Fez coisas muito, muito boas para os judeus. E, portanto, como ele não sabia, ouviu aquela pergunta, onde é que nasceu o rei dos judeus, onde é que está o rei que acaba de nascer, ele reuniu os sábios lá da corte dele e perguntou-lhes, então onde é que nasceu o rei dos judeus, que segundo dizem aqui estes fulanos, que chegaram agora aqui a casa, ao palácio, e eles foram consultar o quê? A Bíblia. Miqueias, não é? Miqueias, cá está o texto de Miqueias, e foram dizer, é em Belém de Éfrata, em Belém. Éfrata é um clã de Efraim, do centro de Israel, que emigrou para a zona de Belém. Pronto, é em Belém porque está escrito nos profetas, e tu, Belém de Éfrata, essa citação. Portanto, é claro que é uma citação que a gente pode dizer, bom, eles citaram isto porque e Jesus terá nascido em Belém devido a esta citação de Miqueias. Evidentemente que eu não concordo nada com isso, acho que efetivamente as coisas são mesmo reais, são como são. Depois vem em Lucas o famoso recenseamento, não é? Em que José que era de Belém, originário de Belém, da tribo de David, mas todavia vive em Nazaré, e as pessoas não entendem sequer porque é que ele vive em Nazaré, se era de Belém, porque é que foi para Nazaré, 100 e tal quilómetros de distância. Muito simples, a Galileia era na altura, em Nazaré, era uma terriolazinha, uma aldeiazinha da Galileia. A Galileia, desde a invasão assíria, que falamos há pouco a propósito de Isaías, estava misturada, era um povo misturado, porque os assírios faziam assim, os assírios deportavam as populações que estavam lá naquela região, e para evitar que aquilo pudesse renascer, traziam outros de fora, com outras culturas, outras religiões, e metiam-nos ali, de tal maneira que aquilo nunca mais, a ideia deles era que aquilo nunca mais renascesse, não é? E, portanto, a partir de Alexandre Janeu, que é um mestre, um chefe de Israel e de Judá, de finais do século II a.C., e entra depois no século I a.C., pensou em rejudaizar a Galileia. Isto é, em colonizar. E como é que ele pode colonizar? Levando para lá judeus verdadeiros, não é? E levando judeus verdadeiros para a Galileia. E naturalmente que não me custa nada acreditar que José fosse um desses colonos, que eram bem pagos para esse efeito, para irem rejudaizar, colonizar, em termos judeus, a Galileia que estava paganizada. E também não é nada de admirar que, entretanto, se tenha casado com Maria, não é? E que quando do recenseamento de César Augusto, ele tenha vindo recensear a sua terra natal, de origem, que era Belém. Não é nada de estranhar isso. E como um homem judeu nunca deixa a família em casa, e portanto ele não podia deixar em casa sozinha a sua esposa grávida, não é? Maria, então vieram os dois, não é? E naturalmente que foram para uma das casas
de Belém, talvez propriedade da família de José, porque era de lá natural, e preparavam-se para ficar na sala de hóspedes. As casas da Judeia tinham, digamos, o primeiro andar, digamos assim, e tinham um andar térreo. Um andar térreo, tinham as coisas dos arrumos, as lojas, etc. E tinham uma sala para hóspedes, que era um quadrado ou um retângulo de chão térreo, e que tinha um banco rochoso toda à volta das paredes, onde os hóspedes vinham, podiam deitar-se lá, descansar lá, e depois iam à sua vida. E ao fundo tinham uma porta que dava para um corral, onde deixavam os animais, que sabem, naquela altura eram fundamentais para transportar os bens das pessoas, traziam os animais que atravessavam a sala de hóspedes, tiravam-lhes a carga e ficavam com ela na sala de hóspedes, e os animais iam para o fundo, para um corral, que ainda hoje lá está, se quiserem ver. Aquilo que é o mais rico da Basílica da Natividade em Belém, a cripta, que é um lugar estreito, mas comprido, 12,30 metros por 3,5 de largo, de largura, portanto, serve ainda para ser um corral, e é assim que Jesus nasce numa manjedoura, percebem? Porque não havia lugar para eles já na sala de hóspedes. Então, foi parar à manjedoura, foi parar ao corral, onde estavam os animais, não é? Muito bem, passamos aqui a mais uma. Esta é de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, que tem a ver com a matança dos inocentes em Belém, que diz assim: Eis o que diz o Senhor: ouve-se em Ramá uma voz, lamentos e amargos soluços. É Raquel que chora os filhos, recusando ser consolada, porque já não existem. Já no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 16, temos: Vendo então Herodes que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irado e mandou massacrar em Belém e nos seus arredores todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Sim, aí há alguns problemas, porque Ramá tanto pode ser no centro de Israel, acima norte de Betel um bocadinho, como pode ser junto de Belém. Quem escreve, quando Mateus usa este texto para falar do nascimento de Jesus e da morte dos inocentes, é que celebramos hoje, por sinal, hoje é o dia dos Santos Inocentes, ele está a pensar em Ramá, perto de Belém, mas o mais certo é mesmo ser lá no centro de Israel. De qualquer maneira, essa ligação é feita devido às lágrimas de Raquel e devido às crianças. Pronto, Raquel chora aos seus filhos, é assim que está o texto de Jeremias, e os meninos de Belém, os tais inocentes, que diz a história, que foram mortos por Herodes. Não há nenhum documento que nos prove isso. Agora, que Herodes era violento e era um assassino, isso é verdade. Que tivesse matado as crianças todas de Belém, eu não acredito. Mas matou vários dos seus filhos, dos filhos dele, e mulheres também. Também matou vários. Também podia ter matado as crianças de Belém, embora eu não creio muito nisso. Isso é, digamos, já é uma maneira de alargar as perspectivas. Que estamos a lidar com um homem violento, estamos. E, portanto, pode fazer-se essa ligação perfeitamente, como nós hoje fazemos, em qualquer circunstância, a ligação de um homem violento para com aquilo que está escrito já numa página antiga. Agora, é duvidoso, efetivamente, que tenha matado as crianças todas de Belém. Não há nenhum documento, portanto, isso aí teria aparecido em algum documento, caso tivesse acontecido, não é? Teria aparecido algum documento fora deste. Mas pergunto eu, poderia aqui o evangelista estar a tentar fazer alguma ligação ao édito que o faraó no Egito fez também à matança dos filhos dos israelitas? Sim, isso é o alargamento do texto. Portanto, só os rapazes, não é? Aí o caso de Herodes é só de 2 anos para baixo, devido às datas que lhe tinham dado os magos, não é? Portanto, por isso é nesse sentido. O faraó era todos os meninos que nasciam,
que deviam ser mortos. Na verdade não foram, porque as parteiras não cumpriam as ordens de Faraó, e depois quando nasce Moisés, a sua mãe também não procede dessa maneira, guarda-o bem guardado, só quando ele começou a fazer barulho, já começava a chorar algo, é que ela, pelo seguro, meteu numa cesta betumada para não entrar água, e levou-o, meteu no rio Nilo, não é? Lá foi no meio das canas, e curiosamente, quem vai acolher vai ser a filha de Faraó, não é? Que por acaso diz o texto que foi tomar banho ao rio, não é? Vocês estão mesmo a ver que a filha de Faraó, que não tinha lá não tinha nenhuma piscina lá em casa, não é? E a desgraçada da filha de Faraó foi tomar banho, tinha que tomar banho ao rio Nilo, não é? Isto qualquer pessoa vê, não é? Não há nenhum egiptólogo que nos ria quando vê essa frase. Portanto, essa ida da filha de Faraó ao rio tomar banho é só para recolher aquela cestilha, para acolher aquele menino e para o tornar rei Avanaletra, isto é, príncipe. Ela era a princesa, não é? Portanto, se adota um menino, ele é príncipe, à partida. E, portanto, depois lá vai ele para a corte de Faraó. E, portanto, é Avanaletra, ele é já, de forma premonitória, alguém que vai ter sucesso na vida. Sr. Bispo, nós estamos aqui, se calhar, a chocar alguns ouvintes e a pensar assim, mas espera aí, tudo o que eu ouvi então é uma farsa, e se calhar, se ouvirmos aquilo que o Sr. Bispo nos explicou na primeira parte da conversa, é precisamente pelo contexto e pela vida daquelas pessoas que escreveram os textos que eles reescrevem os acontecimentos para que tenham mais profundidade, provavelmente, não é? É com a sua vida, com a vida que as pessoas têm naquela dia, é uma vida dura, no tempo, sei lá, do Herodes, esses casos que estamos aí a ver. Então, Herodes era um assassino, efetivamente. O próprio César Augusto, dizia de Herodes que de Herodes mais vale ser seu porco que seu filho, não é? Porque ele não era judeu, mas era idumeu, mas ali na Judeia ele tinha de cumprir os costumes dos judeus. Os judeus não matam porcos, não comem porcos. E, portanto, mais vale ser seu porco. Pelo menos não morre. Seu porco, seu filho. Ou seja, Herodes tinha essa fama. Tinha essa fama de ser um assassino, e de facto era. Matou vários filhos, e mulheres também. E, portanto, mais vale ser seu porco que seu filho. E, portanto, toda essa ligação aos meninos de Belém tem muito a ver com a história dos magos, que contam isso a Herodes, e por isso ele quer saber o tempo, que é para depois proceder dessa maneira. Pronto, mas aí temos depois todo o jogo também com as datações, porque na verdade Herodes, aliás, o próprio Jesus nasceu nos anos 7 ou 6 a.C. Antes da era cristã, entendas? Jesus não nasceu antes de Cristo. Exatamente. Mas nasceu antes da era cristã, 6, 7 anos. Foi um erro depois de Dionísio, no século VI, que se pôs a fazer a datação. Ele pretendia começar no ano 0. Mas não errou, mas é um pequeno erro de cálculo. Nós hoje temos outros instrumentos e somos muito mais capazes de fazer isso do que ele. Ele não tinha nenhum instrumento e conseguiu mais ou menos acertar, só errou 6, 7 anos, é pouco. E Herodes morreu no ano 4, em abril do ano 4, antes de Cristo, antes da era cristã. Isto também é seguro. Esse dado é absolutamente seguro. Por aí podemos ver que Jesus terá nascido antes. Sim, nasceu, claro, 2 ou 3 anos antes de Herodes. Isso é tudo possível. Essa coisa dos meninos de Belém é perfeitamente possível, mas tem a ver com todo um contexto em que a Escritura fala. Sim, desde logo esse do Egito, em que as crianças, a união entre os rapazes, os meninos, a ideia de Faraó era matá-los, para não virem a fazer guerra ao Egito. Isto é uma ideia que percorre muitas vezes a Escritura inteira. E, portanto, não é nada de admirar que esses dados todos também sejam explorados. Quem escreve isso é alguém que conhece bem a Bíblia, e isso sem dúvida nenhuma, conhece melhor do que nós, e depois é alguém que também conhece o seu mundo, que era um mundo extremamente violento, e em quem é que paga as faturas quando se dá uma guerra? São mais fracos, sempre. E, portanto, não é nada de admirar que as crianças e as suas mães fossem os primeiros a sofrer as consequências. E, portanto, quem escreve isso sabe o que escreve. E escreve com agudeza, não contando apenas uma história, mas indo mais fundo e dizendo, de certa maneira, aquilo que se passa. E o Evangelho de Jesus vai ser o contrário disso. Ele vai exatamente chamar a atenção para as guerras, para as violências. Ele não veio fazer violência, veio fazer a paz. Muito bem, avançamos.
Então, vamos agora falar sobre a profecia que diz que pregará na Galileia, nas proximidades do Rio Jordão. Portanto, versículo 23, no capítulo 8 de Isaías. No passado, ele humilhou a terra de Zabulon e de Neftali, mas no futuro cobrirá de honras o caminho do mar, a Transjordânia e o distrito das nações. Mais à frente, no capítulo 9, versículo 1, diz assim: O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa resplandeceu uma luz. E olhamos para o capítulo 4 de São Mateus, entre os versículos 12 e 16, que nos conta: Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon e Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Sim, temos aí outra vez o Isaías, praticamente do tempo que eu há pouco estava a falar, por volta de 730 e qualquer coisa, quando a Síria invadiu, que é o termo, invadiu a Galileia, e também já tinha invadido a Síria por causa daquela guerra sírio-efraimita. A grande Síria invadiu a Galileia e transformou a Galileia, uma parte da Galileia, em 3 províncias assírias: Galad, Megido e Dor, que apanha exatamente as terras que estão aí chamadas de Zabulon e Neftali. E então, isso causa a morte. A morte é sombra, a morte é escuro, a morte é tristeza, não é? O que diz o profeta. Mas depois diz que, a partir do capítulo 9, que sobre essa região sombria, sombras da morte, apareceu uma luz, não é? Apareceu uma luz. Isso significa o fim da guerra, o fim das invasões, o fim, sobretudo, dos assírios. Sabem que o exército mais poderoso dessa altura era o exército assírio, que era um exército profissional. Praticamente era o único país que tinha um exército profissional, e por onde passava esmagava tudo. Portanto, aquela região da Galileia tornou-se uma região sombria e da cor da morte. E então, e depois vem a luz, não é? Anunciada que vai aparecer uma luz, não é? E quando Jesus aparece então na Galileia, segundo Mateus, quando vai para a Galileia, depois de João ter sido preso, foi para a Galileia, e é como se aparecesse uma grande luz na Galileia. Isso é uma maneira de pegar em textos antigos, de os reler uma luz nova, dado que apareceu uma personagem, que é Jesus, que traz uma mensagem já não sombria e de escuridão, mas de luz, luminosa. Portanto, e encaixam perfeitamente as ideias do Antigo e as do Novo. E é uma forma também, provavelmente, de Mateus dizer que aquele é o Messias também, não é? Era a luz esperada, não é? É uma luz, já João tinha apontado como tal: este que vem, que é mais forte do que eu, nem sequer posso desatar a correia das sandálias. Não é humildade, é a correia das sandálias, percebem? A correia das sandálias, a sandália é um elemento jurídico da altura. Pôr a sandália sobre um campo significava que a pessoa tinha posse sobre aquele campo. E quando do direito matrimonial, quem tem a noiva é o noivo. E se o noivo quisesse prescindir do seu casamento com aquela noiva, tirava a sandália e dava ao próximo concorrente, que ficava com o direito de desposar a noiva. É isso que acontece no livro de Ruth, por exemplo, e que acontece no livro de Deuteronômio, com essas leis todas matrimoniais também. E, portanto, o que João está a dizer é: eu não sou eu o noivo, isto é, eu não sou o Messias, porque o Messias era também o noivo que vinha para tomar posse da sua noiva. Não sou eu não sou o Messias. Esse há de vir, não sou eu venho anunciá-lo, mas não sou eu. É o que ele quer dizer. Pronto, eu não tenho a noiva, não tenho direito, não é sequer eu não sou digno, eu não tenho competência, não tenho direito
de possuir a noiva. É o noivo que vem aí que vai ter esse direito. A sandália significa isto. Vamos avançar só mais agora para uma que vamos dar um salto e vamos para os capítulos 53 de Isaías, portanto já a parte em que prevê a paixão, não é? E que diz assim o versículo 3 do capítulo 53. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. No Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 11, podemos ler: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Essa ligação está correta, a ligação que fizeram agora, pronto, é uma ligação de quem conhece esse texto, que é um texto dos mais famosos de toda a Escritura, o texto do capítulo 52, 53, 52, 13 até 53, 12, é dos textos mais famosos da Escritura, e isso está correto, essa ligação está correta entre a paixão de Jesus e o texto de Isaías, mas tem uma riqueza excepcional, que é o seguinte: a abrir, isto é, nos caixilhos do texto, deste texto grande, começa já no capítulo 52, nos versículos 13 e seguintes, até depois ao final do capítulo 53, o caixilho, isto é, o princípio e o fim, é Deus que fala do profeta. O meu servo, fala dele em terceira pessoa. Fala do profeta. E o que está no meio, que é, por assim dizer, o quadro enquanto tal, há uma voz nós. Na sua chaga estava a cura para quem? Para nós. E aparece aí uma voz nós, que a gente o leitor habitualmente não repara, que preenche bastantes versículos. Uma voz nós. Isto é, dava a cura para nós pensávamos que ele era amaldiçoado e não sei o quê, por aí abaixo nós. Portanto, notem, a abrir aparece Deus a falar do profeta, no meio aparecemos nós, um grupo nós, que somos nós, que estamos a ver o profeta. Isso é o que chama o profeta profetizado, ok? Que é, porventura, a maneira mais forte de um profeta falar. Ou seja, um profeta não fala só quando fala. Quando o profeta não fala, quer dizer, nós matámo-lo, notem que Jesus, nos sumários que faz de Mateus e Lucas, diz que todos os profetas morreram assassinados. Quando o profeta já não fala, e quando nós olhamos para ele e o vemos morto, já não fala, falamos nós dele. Fala Deus dele e falamos nós dele. Esse é o profeta profetizado. Isto é, quando eu começo a dizer nas suas chagas, eu pensava que ele tinha sido amaldiçoado por Deus, não sei o quê. Nós pensávamos isso, mas agora reparamos que nas suas chagas estava a cura para nós. Isto é, somos nós que estamos a ver no profeta aquilo que o profeta queria mesmo dizer, só que ninguém ligava enquanto ele falava. Agora já começamos nós. É muito mais forte esse dizer, porque sou eu a falar, somos nós a falar. E, portanto, isso já entrou dentro de nós já percebemos isso, do que quando o profeta fala e as pessoas lhe voltam as costas. Mas esse poema... Tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos. Essa página é deliciosa, mas é preciso vê-la nesses dois contextos. Pronto, a abrir, Deus fala dele, e a fechar, Deus também fala dele, é Deus a falar, no meio somos nós. E, portanto, é sinal de que a palavra do profeta entrou mesmo dentro de nós. Por isso nós estamos a dizer isso, que em princípio não diríamos. Antes nós ultrajámo-lo e matámo-lo. Mas não estávamos a dizer isso antes, dizemos agora. Olhando para ele, vem do bem, isto é, vem do bem o profeta e a força do profeta, nós começamos a ver. Castigado pelos nossos crimes, esmagado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos salva pesou sobre ele. Aliás, este versículo é muito famoso. Aqui há uns anos, quando surgiu o filme A Paixão de Cristo, a primeira tela do filme é esta citação de Isaías, não é? Carregou-se sobre si os nossos sofrimentos. Este nós. Bom, somos nós a falar dele. É como quando Jesus está na cruz, foi crucificado, passam os soldados, dizem mal dele, salta da cruz para fora, se és o Filho de Deus, desce daí abaixo, depois passam as pessoas, dizem a mesma coisa.
Os judeus dizem a mesma coisa e finalmente vêm as multidões. Em Lucas, as multidões passam debaixo da cruz e o texto diz que as multidões se vão embora batendo no peito. Batendo no peito, o que é que significa? Contritas? Significa a culpa é nossa. Meia culpa, não é? A culpa é nossa. Portanto, não é dele. Ele não tem culpa. Ele assumiu foi os nossos disparates. Já acabou? Não, deve ser intervalo. Está a ser interessante, não achas? Sim, que convidado excepcional. Acho que o episódio merece um like. Verdade? Para estes projetos crescerem, acho que seguir o canal também faz a diferença. Tens razão. Vou fazer like, subscrever e partilhar. Já tenho uma pessoa em mente. Obrigada. Ficamos muito gratos. Por favor, ajudem-nos a continuar. Não nos interessam apenas os números. Interessa-nos chegar a uma pessoa de cada vez. Só assim é que este trabalho faz sentido. Querem prosseguir e... Vamos para a ressurreição, se calhar? Que é o ponto alto. É o ponto alto disto tudo. Força. Então, no Salmo 15, lemos assim: Porque vós não abandonareis a minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que o vosso santo conheça a corrupção. E em Mateus 28:9, nesse momento Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes: Salvem. Aproximaram-se elas e, prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Sim, isso são outra vez textos ligados e intertextuais, pronto, em que uma página do Antigo Testamento, ou um bocadinho do Antigo Testamento, depois aparece refletido no Novo. Não se admirem disso, ou dito com o Novo. Muitas vezes quem escreve o Novo, quem está a escrever o Novo, ainda com aquela lentidão toda que se escreve, era na altura muito complicado, tinha sob os joelhos o texto grego da Bíblia hebraica. Não a Bíblia hebraica, porque já nem todos conseguiam ler o hebraico, mas também porque eles iam escrever em grego, os evangelhos estão escritos em grego, convinha olhar para um texto que já estava escrito em grego e muitas vezes então aparecem essas coincidências, que parecem são apenas coincidências, mas não são. É de quem está a escrever e porque já havia essa expressão lá atrás num profeta ou num texto bíblico antigo, nós estamos a folheá-la, estamos lá aqui sob os joelhos e vamos passar essa frasezinha ou essas ideias para aqui que já estão construídas. É um pouco isso o que acontece também com isso. Isso de abraçar os pés é uma coisa que acontece com as mulheres, não abraçam só os pés, abraçam a cruz, mas é como se fosse uma pessoa. Portanto, os soldados juntam os haveres de Jesus e fizeram 4 montes, né? São 4 soldados, depois aparecem 4 mulheres. As mulheres levam Jesus, abraçam Jesus. Os soldados levam as coisas de Jesus. É completamente diferente. Às vezes nós também nos ocupamos muito com as coisas de Jesus, mas não com Jesus. É importante ver essa sensibilidade que os evangelistas colocam nas mulheres, curiosamente, que se abraçam a Jesus, não tem nada a ver, nem querem saber das coisas de Jesus. Isso acho que é uma nota interessante e de sensibilidade também, que é particularmente sensível nas mulheres. Que abraçam Jesus, querem levar Jesus, não querem levar as coisas de Jesus, pouco lhes interessa. Isto é para os soldados. 4 soldados, 4 mulheres. Os 4 soldados fazem 4 montes com as coisas de Jesus. As mulheres abraçam-se a Jesus. É isso que elas querem, é a Ele que elas querem. Sim, a Maria Madalena chorava porque achava que o tinham levado, não era? A Madalena, isso é no capítulo de João, não assim no 20, não é? A Madalena, quando se apercebeu, ela foi de madrugada, ainda escuro, ao túmulo, mas não entrou no túmulo. Não entrou à distância, viu que a pedra estava deslocada, estava retirada e matutou logo
que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Foi isso que ela foi levar a Pedro e ao outro discípulo. Foi levar essa notícia. Claro, triste, como é evidente, porque tinham perdido a riqueza que, embora morto, era uma preciosidade para ela, para a Madalena. Mas ela levou uma notícia falsa, não é? Porque não era verdade. Entretanto, os apóstolos Pedro e o outro discípulo, digamos que, levados por essa notícia, põem-se a caminho, não é? E vão os dois a correr, vão juntos, mas um vai à frente e o outro vai atrás. Sim. Não sei se já se aperceberam disso, já? Sim. Sabem porquê? É dito porque não era mais novo, não é? Depois o Pedro aparece sempre com barba, velho, não é? E o outro era o rapazinho novo, corria muito mais, não é? Mas não é. É porque, segundo João, o único que vai até ao fim, que vai até à cruz, é João. E até ao sepultamento, é João. João sabe onde é que está o túmulo de Jesus. Pedro tinha ficado no pátio do sumo sacerdote. Não tinha ido até ao fim. Se não foi até ao fim, agora só lhe resta para fazer o curso. Falta algumas unidades curriculares, umas fez todas, para ir até ao fim. Tem que seguir alguém que tenha seguido Jesus até ao fim. Portanto, tem que seguir João. É por isso que ele vai atrás. Isto é, vão os dois juntos, correm os dois juntos, mas um vai à frente e o outro vai atrás. Percebem? Notem que é como nós hoje. Vocês estão na formação de cristãos e, portanto, alguém tem que estar na frente. Não estão separados, não estão juntos, mas uns estão à frente e os outros vão atrás. Apenas porque já percorreram, não é? Ora bem, mas a lógica é exatamente a mesma. O que o texto pretende dizer é esse. E depois os olhos mudam de olhar. Pronto, notem que a Madalena viu de longe, com um verbo normal de ver, que é blepo, como quem vê, sei lá, vê um telemóvel, ou vê um computador, ou vê uma parede, vê uma coisa qualquer. Ela assim viu a pedra retirada e foi-se logo levar a notícia falsa de que tinham roubado o corpo de Jesus. O Pedro e o outro discípulo foram investigar, o outro chegou primeiro e não entrou, pôs-se à porta para sinalizar a entrada, que o outro nem sabia, né? Para sinalizar a entrada. Pedro entrou e viu com um ver que dá que pensar, mudou de verbo, mudou de olhar, digamos assim, e o que é que ele viu? Viu as faixas dobradas num lado e viu o sudário enrolado num lugar à parte. E deduziu logo, não roubaram o corpo de Jesus, porque os ladrões não fazem assim. Não deixam a casa arrumada. Não deixam tudo arrumadinho. Os ladrões não fazem assim, não. E depois vem o outro discípulo, tal. Entrou finalmente o outro e viu com outro olhar, que é o verbo ideine. Mudam de olhar 3 vezes. Ideine é aquele verbo que dá ideia e dá identidade. Isto é, ele viu tudo. Viu a identidade. Viu a identidade nova do ressuscitado, por assim dizer. É isso que ele vê. Portanto, são textos muito minuciosos, de grande minúcia e grande rigor, mas belíssimos e que nos mostram esses então, imagino todos. Para alguém que conhece estes detalhes tão grandes, às vezes deve custar um bocadinho olhar para algumas traduções da Bíblia que põem os 3 verbos iguais em português. Habitualmente aparece sempre ver. Percebe? E nós teríamos que procurar em português verbos, digamos, na linha do ver, mas diferentes, para se conseguir perceber as 3 as nuances. E depois ainda aparece outra vez, aparece o verbo oral, a seguir na forma do perfeito, é ora cá, né? Sei lá, os discípulos dizem a Tomé, que não estava lá, nós vimos o Senhor, mas já não é nenhum dos verbos anteriores, é o oracamen, no verbo perfeito, o verbo ver, mas na forma perfeita, isto é, nós vemos isto, nós vimos e estamos a ver. E não temos dúvida nenhuma. Vimos e continuamos a ver, isto é, nós não vimos, ponto final, passou. Não, nós vimos e continuamos a ver, este é o verbo da testemunha. Sim. É o verbo da testemunha, não é alguém que viu e já não vê, é alguém que viu e continua a ver. Né? Portanto, a verbalidade desse texto, aliás, todos os textos de João, é riquíssima, são textos absolutamente espantosos, que nós temos de nos admirar como é que no século I alguém escreveu com tanta minúcia.
Agora já não é só se é verdade, se não é verdade. Eles estão a tentar mostrar a sua fé. E estão a descer um ponto tão fundo, que nós, que somos do século XXI, admirámonos como é que alguém no século I fez isso de tal maneira que nenhum catequista hoje consegue fazer isso. É espantoso. É espantoso, sim. Apenas porque terá testemunhado profundamente? Sim, e quis dizer as coisas eu diria, com tal brutalidade, no bom sentido, que foi à procura das maneiras mais eficazes de poder dizer. Falou-nos aqui e muito dos outros 3 evangelistas. João terá escrito assim, eu aprendi já na sua velhice, o Evangelho, não é? Eventualmente, já muito avançado. Seguramente não foi ele que escreveu também, sim, o texto de João, o chamado Evangelho de João, é de finais do século I. Tardio, é o último a ser escrito, seguramente de finais do século I, mas não terá sido João, porque João não tinha essa capacidade de escrita, era um pescador, não tinha seguramente essa capacidade de escrever com tal minúcia. Nós dizemos que, todavia, o conteúdo é passado por ele. A escrita é feita por alguém de outra cultura, de outro nível, literário também. É o que nós dizemos, João é o autor, não é? O escritor é outro. Uma coisa é o autor, outra coisa pode ser o escritor, quem escreve, não é? Quem narra, pode ser outro, e esse é o caso. Pronto, o texto de João é absolutamente fascinante, porque a gente tem que estar sempre a parar, porque ele muda tudo de um momento para o outro, e a gente está a ler aquilo, isto tem que... mas só pode ser lido no texto original, não pode ser lido nas traduções. Essa é a questão, não é? Que o Zé Pedro estava a colocar. Muitas vezes que são as traduções que acabam por nos não permitir também este entendimento e esta verdadeira interpretação que hoje tivemos ou que hoje estamos a ter, não é? A melhor catequese que eu algum dia vi sobre a ressurreição de Jesus é o capítulo 20 de São João. A melhor catequese. Muito, muito mais profunda que os catecismos que vocês têm hoje na mão e que usam, muito mais profunda, muito mais forte, muito mais incisiva e provocatória. O capítulo 20 é extraordinário de João, mas não quero falar dos outros, porque são todos notáveis. Muito bem. Já agora, nesse contexto, só perguntar, um título de quase curiosidade, sabemos que a Igreja em Portugal está a levar a cabo uma revisão dos textos da Bíblia, pelo menos tem feito isso nos últimos anos, não é? A sua opinião sobre isso, ou seja, a cada passo penso que vão sendo lançadas novas edições dos textos bíblicos, pelo menos tenho-me dado conta disso. A tradução ainda está a ser feita, eles estão a colocá-la online, que é para as pessoas, porventura, se tiverem algo mais chega a dar, poderão dar, mas não está nada definitivo. Está ainda em fase de andamento, não está nada construído em definitivo. Portanto, é um documento em trabalho, é isso? É em trabalho, sim. Portanto, normalmente há um fulano que faz a tradução e algumas notas, e depois eles têm-nos colocado online para que quem quiser dar alguma chega, em termos de exegese ou em termos de leitura, porque essa tradução tem a nota particular de ser para ser dita. Não é só para, digamos, a gente podia fazer uma tradução literal, não é? E então respeitaria exatamente o que está no texto. Mas, às vezes, uma tradução literal, para ser dita em público, não tem a intuação, não tem o ritmo próprio, não é? Portanto, e é preciso ter, porque ela depois é daí que vão sair os textos para ser lidos, sei lá, a leitura do Gênesis ou de outro livro qualquer. Tem que estar bem traduzido, o melhor possível, e tem que ter a cadência para que o leitor possa ler e as pessoas possam ouvir e perceber. Então, tem essa particularidade, que é não apenas para ser uma boa tradução, mas é para ser dita em voz alta, em público, e, portanto, quer uma cadência particular. Muito bem. Não sei se o Bispo quer fazer um comentário final. A nós resta-nos agradecer imenso ter-nos recebido aqui. Muito obrigado por ter aberto a porta. E como comentário final, se calhar, qual o significado
destas nossas iniciativas, como por exemplo fazer catequeses com adultos, trazê-las para estes espaços de podcast, onde qualquer pessoa pode ouvir em qualquer lado, o que é que o Sr. Bispo tem a dizer sobre estas iniciativas? Acho que todas as iniciativas no mundo de hoje são importantes para levar o Evangelho, a Escritura às pessoas. As pessoas hoje não leem, e vocês devem saber isso, as pessoas não leem praticamente nada, muito menos a Escritura. Tem-na lá na estante, provavelmente, porque os filhos, quando na catequese, quando fazem as festas, há lá uma festa ou outra em que lhe dão uma Bíblia e levam-na para casa e põem-na na estante. Têm-na em casa, mas não a leem. Não a leem. Portanto, como é que a gente há de levar a Escritura às pessoas? Penso que será em pequenos grupos, como vocês estarão a fazer, seguramente, pequenos grupos. Hoje nós já não podemos pensar em grandes grupos. Grandes grupos às vezes aparecem nas igrejas, mas aí nos pode estar a fazer estes estudos, percebe? Para se descer abaixo, para as pessoas poderem alimentar-se corretamente, tem que ser em grupos pequenos, em que possam refletir, viver, saborear estas coisas. Grupos pequenos, eu sinceramente não sou muito partidário das coisas também, das tecnologias modernas, porque também nós estamos tão habituados às tecnologias modernas que só vemos e ouvimos aquilo que acontece, pronto, e queremos ver e o resto não ouvimos. Mas quando as pessoas, e eu tenho experiência disso, quando as pessoas são confrontadas ali num pequeno grupo com um pequeno texto em que veem vir ao de cima ideias, palavras, vocabulário e outras coisas que lhes tocam lá dentro, isso não esquecem mais. Não esquecem mais. E é claro que isso supõe que a pessoa vai passar a vida a fazer isso, não é? Isto é um grupo que se forma, não é para acabar, isto é, não dura um ano, nem 2, nem 3, vai durar a vida toda. Porque quanto mais as pessoas se metem nisto, mais querem depois ficar dentro disto. Sim, é mesmo isso, e dizer que os objetivos deste podcast é tentar trazer mais pessoas precisamente para o espaço da comunidade. Sim. É importante. Porque o Sr. Bispo tocou aí num ponto essencial para nós, é estar frente a frente com as pessoas. E isso que disse é verdadeiro, porque quando nós às vezes transmitimos alguma destas ideias, parece que em algumas pessoas se fez luz de repente. E ficam com um olhar tão espantado e tão magnífico que para nós é como se fosse ganhar o Totoloto, não é? Ou seja, faz-se ali o anúncio, não é? O primeiro anúncio. E sim, se apenas nos habituamos a estar à distância, a ouvir à distância, a coisa perde o sentido, não é? Da comunidade. Não sei se algum de vocês quer. Salientaria só que neste como ideia minha, não sei se o Sr. Bispo também concorda, nos tempos que vivemos e nesta riqueza de longitudinal, de contínuo da Sagrada Escritura, vivemos tempos que são verdadeiramente difíceis para o mundo, e que a nós como cristãos cabe também aproveitar este momento, ou seja, é muitas vezes nos momentos em que as pessoas são confrontadas com o pior e com as maiores vicissitudes e com as maiores dificuldades, que muitas vezes também estão mais receptivas depois à boa nova, digamos, não é? E portanto, se calhar, infelizmente estamos neste momento, mas podemos e devemos aproveitá-lo. Devemos aproveitar todos os momentos, quer os bons, quer os maus. Neste momento, infelizmente, são maus, mas as pessoas estão sempre abertas. Acho que estão sempre abertas a receber alguma coisa que lhes diga verdadeiramente o sentido da vida. O que as pessoas procuram é o sentido da vida. Nós não temos dado muito isso, damos qualquer coisa, apressadamente, à pressa, as pessoas não têm tempo sequer para refletir, para fazer com que as coisas entrem lá para dentro. Isso é que é o nosso problema. Gente lê, vocês podem ler, se quiserem e tiverem tempo e paciência, podem ler, por exemplo, as homilias dos antigos padres da Igreja, dos primeiros séculos. Aquilo é de uma riqueza espantosa. É de uma riqueza extraordinária, mas tinham tempo, que as pessoas também não tinham, digamos, não andavam na indústria, nem na escola, com horários fixos e, portanto, tinham muito mais tempo. Mas é de uma riqueza extraordinária. Entretanto, nós entramos numa certa banalidade. O que se passa hoje é banalidade. E, portanto, quando conseguimos retirar uma pessoa da banalidade, isso é uma vitória.
E se conseguimos tirar meia dúzia, ou uma dúzia, ou mais que seja, melhor. É uma vitória imensa. Portanto, eu acho que o vosso trabalho é um trabalho muito belo e muito importante e devem caminhar com ele. Sr. Bispo, sem desânimo. Quero terminar falando-nos um pouco do seu lema episcopal, que é tão bonito. O lema é Vejam o ramo de amendoeira, é de Jeremias, no primeiro capítulo. Terminamos com esperança. Tem a ver com a vocação e a missão de Jeremias. Jeremias viveu noutra época desastrosa, já não da Síria, que já vos falei bastante por causa de Isaías, mas por causa da Babilónia, uma Babilónia que destruiu completamente Jerusalém, capital de Judá, destruiu o templo de Deus, coisa impensável, porque sempre os judeus pensaram que Deus haveria de defender a sua casa, não defendeu. Portanto, digamos que vale a pena ter fé, ainda hoje, vale a pena ter. Portanto, e Jeremias passou por essas crises todas, e do meio dessas crises ele soube... Não é assim, há aqui uma crise e depois vem a esperança, ou há aqui uma coisa má e a seguir vem uma coisa boa. Não, é uma sobre a outra. É como uma semente. A gente lança a semente à terra e depois nasce sobre a semente, nasce. Não é depois. É sobre. Portanto, é a sobreposição. Portanto, vejo o que Deus faz é perguntar a Jeremias o que vês, Jeremias, o que vês. E Jeremias, o que via mesmo, o que tinha na frente dos seus olhos era o sangue, era a guerra, a ruína, a catástrofe, a miséria. Era o que ele estava a ver. E todavia ele respondeu, vejo um ramo de amendoeira. Como sabem, a amendoeira é das primeiras árvores a florir em pleno inverno. Portanto, é uma árvore que tem o sinal da esperança. Não é? Se Jeremias tivesse respondido o que eu estou há pouco a dizer, corretamente, vejo o sangue, vejo a ruína, vejo a morte, vejo a guerra, Deus ter-lhe dito, viste mal, Jeremias, viste mal. Jeremias diz, vejo um ramo de amendoeira, Deus responde, viste bem, Jeremias, viste bem. Ou seja, é a tal sobreposição. Quando a coisa boa e a esperança não vêm depois, como o povo diz, depois... Quando vem uma coisa má... Depois a tempestade vem a bonança. Vem a bonança. Depois, exatamente, não, é sobre. Sobrepõe-se. Sobre. Quando há aqui uma ruína, uma catástrofe, quando há aqui o sangue, vai brotar. Sobre isto, de forma sobreposta, vai brotar um tempo novo. É aquela profecia da árvore decepada, que é cortada, e da qual vai nascer o rebento, não é? O toco seco do Isaías. O toco seco é lindíssimo, é uma expressão lindíssima. Portanto, Isaías é mandado, a missão que ele recebe de Deus tapa os olhos das pessoas, tapa os ouvidos, tapa os corações para que as pessoas não se convertam e não sejam curadas. Portanto, a missão dele é uma missão sem futuro, não é? Tapar ouvidos, tapar olhos, tapar corações para que as pessoas não entendam nada e não sejam curadas, significa que não há saída possível. De tal modo que Isaías pergunta, e até quando? Até quando, Senhor? E Deus responde, até que a cidade fique destruída, até que não haja jamais ninguém sobre a terra, até que fique só um toco seco. Um toco seco, como sabem, não dá nada, não é? E continua assim. Semente santa é este toco. Ou seja, se de um toco seco nasce alguma coisa, quem é que está a trabalhar neste toco seco? Só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Portanto, não te preocupes. Se não vês nada, não te preocupes. Há de haver o tempo em que o próprio Deus vai suscitar uma coisa nova. Ou seja, continuamos a estar no tempo de ouvir essa mensagem do toco seco. Sim, sim. E dos ramos da amendoeira, não é? Nós estamos num tempo, de facto, como vocês já disseram, um tempo difícil, todos o reconhecem neste momento, e normalmente leva-nos a um desânimo, a cruzar os braços, a dizer, isto está arruinado, e não sei o quê. É tal de dizer que Deus diria, viste mal, Jeremias, viste mal. E, portanto, é preciso ter sempre a esperança de que Deus saberá tirar de um toco seco, ou de uma estrada cheia de sangue, correr como um rio, saberá tirar daí alguma coisa nova, porventura que nós nem sequer imaginamos. É como diz aquele cântico, olhar para o mundo como Deus olha, como se fosse a primeira vez, apesar de tudo. Exatamente. Portanto, nós que dizemos que somos crentes,
temos que mostrar. Temos que estar à altura. Não é só dizer, temos que mostrar. Como? Amai-vos como eu. Pronto, ir mais fundo sempre. Isso é um trabalho que temos que fazer. Acho que esta conversa não pararia, porque é sempre muito interessante. Mais uma vez, muito obrigado. Nada. Trabalhem bem, que o que importa é trabalhar. E seria bom que isso se fizesse em todo lado, cada vez mais grupos, porque é por aí que se vai lá. Não é por grandes grupos. Não é grandes multidões. Não, grandes multidões, ninguém se apercebe. Na altura batem palmas e gostam muito. Percebe? Naquela altura. Mas não fica nada. No dia seguinte, assim, já passou. E isto não pode passar. Por isso é que... O verbo depois não muda, não é? O verbo grego não passa a ser diferente, não é? O problema está aí. Mas só dizer uma frasezinha de Zacarias, capítulo 8, versículo 22, 23, que pode ser interessante para o vosso trabalho, que é: veio um grupo, Zacarias diz, que é o último profeta do Antigo Testamento, vem um grupo de pessoas, de 10 países diferentes, e agarram-se à orla do manto de um judeu. Notem o que isto tem a ver. Vocês já estão a ver seguramente Jesus e o próprio Jesus e aquela mulher que vem da Fenícia e que se agarra à orla e ficou curada, não é? 10 homens de países diferentes virão e agarrar-se ao manto de um judeu e dizem-lhe: nós queremos ir contigo, porque nós sabemos que Deus está contigo. Porque sabemos que Deus está contigo. Essa é a chave. Estar sempre com Jesus, não é? Se nós não vemos Deus, nem mostramos, nem queremos saber, e não nos apercebemos que Deus está contigo, comigo, connosco, a gente não vai longe. E às vezes nós não damos testemunho disto. Muito bem, terminamos aqui de uma forma ótima este módulo 1, em que tivemos a olhar para o Antigo Testamento, para esta pergunta: o que é que aconteceu antes de Jesus nascer? Em breve voltaremos com o módulo 2 e responderemos à pergunta: o que é que aconteceu no tempo de Jesus? Se esta ultimação foi espetacular, não percam a próxima, que não irá ser menos. Muito obrigado mais uma vez. Ok, obrigado e bom trabalho para vocês. E assim terminamos este episódio 12 e também o módulo 1, em que estivemos a tentar responder à pergunta: o que aconteceu antes de Jesus nascer? Esperamos que tenham gostado e prometemos que muito em breve iniciaremos o módulo 2 com a pergunta: o que aconteceu quando Jesus veio ao mundo? Entretanto, se gostaram destes conteúdos, por favor coloquem gosto, subscrevam o canal e partilhem, porque isso nos ajuda a continuar. Fiquem bem e até breve.